Boa tarde, nós somos da equipe da EBM Academy, meu nome é Débora Oliveira Ritten e eu sou estudante de Medicina da URGS. Vou apresentar para vocês um artigo. Esse é o nosso clube de revista, essa é a primeira semana que a gente vai realizar uma discussão de artigo. O artigo, então, é sobre a associação de contracepção hormonal com depressão. Esse estudo foi publicado na JAMA Psychiatry e agora eu vou falar um pouquinho mais deles para vocês. A base teórica, então, do artigo. O artigo relata, então, algumas coisas que são sabidas sobre depressão. A prevalência da depressão é 2 vezes maior nas mulheres do que nos homens. E antes da puberdade, as mulheres têm uma taxa de depressão inferior ou semelhante à taxa que os homens têm de depressão. Então, por isso que se pensa que pode haver alguma associação com os hormônios femininos. Outra coisa que também já se estuda e que alguns ensaios clínicos, alguns estudos já falaram, é que os hormônios sexuais, eles podem ativar algumas regiões cerebrais que têm a ver com a emoção e com a cognição, podendo então dar uma modificação de humor. Os contraceptivos orais combinados têm, já em experiências prévias, se viu que eles têm um maior efeito emocional. Então, alguns dos efeitos adversos dos contraceptivos pode estar relacionado com o humor, e isso aumenta quando são hormônios exógenos. E a adição de progesterona nesses contraceptivos também tem um efeito adverso bem grande no humor. Alguns dos possíveis mecanismos estudados, então, os metabólitos neuroativos da progesterona, quando tu ingere a progesterona ou então durante o ciclo normal, aumentam na fase lútea do ciclo menstrual das mulheres férteis. E isso pode gerar, então, sintomas negativos no humor, através de alguns circuitos cerebrais que são ativados nesses metabólitos neuroativos da progesterona. Os progestágenos, então, aumentam a monoaminoxidase, que vai degradar a serotonina, e aumenta a depressão e irritabilidade. Então, a hipótese conceitual desse nosso estudo é as mulheres expostas a contraceptivos hormonais têm um aumento de sintomas depressivos. Esse é um estudo que vai ver, então, a incidência da depressão nas mulheres que utilizam esses métodos contraceptivos. Os métodos do estudo. O delineamento do estudo é um estudo de coorte retrospectivo. Ele vai, então, avaliar numa coorte as incidências de depressão nas mulheres que utilizam os métodos contraceptivos hormonais. As exposições, então, é justamente o uso de diferentes tipos de contracepção hormonal. O desfecho primordial, então, o desfecho primário, é evidência de depressão. Essa evidência de depressão vai ser medida com o primeiro uso de terapia com antidepressivos, ou seja, a primeira vez que foi prescrito um antidepressivo para alguma mulher, e o primeiro diagnóstico em um hospital psiquiátrico, quando ela tem alta após uma internação por uma crise depressiva. A hipótese operacional, então, do artigo é que a incidência de depressão entre as mulheres expostas aos anticoncepcionais é menos a incidência de depressão entre as mulheres não expostas seja igual a 0. A nossa população do estudo, então, é uma população da Dinamarca, e a população feminina da Dinamarca foram todas as mulheres da Dinamarca entre 15 e 34 anos. Nessa população foram excluídas mulheres que já tinham transtornos psiquiátricos prévios, como depressão, como transtorno do humor bipolar, entre alguns outros transtornos. E contraindicações anticoncepcionais, mulheres que já tiveram trombose venosa profunda anteriormente, mulheres que já tiveram câncer, ou então alguma outra contraindicação. No controle dos erros sistemáticos, então, a gente vai estudar o que foi feito no estudo para controlar os possíveis vieses. Os vieses, então, podem ser o viés de seleção, de aferição, de migração e de confusão. Lembrando que o de migração pode ser também pode ser dito como um viés de segmento.
No viés de seleção, eles fizeram esse controle através de registros. É um sistema de registros que existe na Dinamarca. Eles primeiro pegaram o número de identificação pessoal, como se fosse um CPF no Brasil, pegaram todas as pessoas e dessas escolheram só as mulheres. Depois, através do Statistics Denmark, the National Health Register, Psychiatry Central Research Register e National Prescription Register. Eles foram, então, fazendo links entre esses sistemas para ver quais eram as mulheres que tinham os sintomas depressivos, quem tomava anticoncepcional, quem tomava os antidepressivos, quem tinha diagnóstico de depressão. No viés de migração. Esse é um estudo retrospectivo, então a gente não acompanha os pacientes, acompanha ao longo do tempo, mas não é como um ensaio clínico que tu visita os pacientes ou que os pacientes vêm até uma clínica. Então, pode ter um viés nisso porque a gente não está vendo os pacientes, então a gente não sabe se realmente o que está acontecendo com eles. Também usaram os dados que já vinham disponíveis nesses bancos de dados. A gente pode pensar que esses bancos de dados sejam bastante confiáveis, mas a gente não tem certeza disso também. E esse programa de estatísticas também foi utilizado para ver as mulheres que saíam ou entravam no país e as mortes. Na aferição, não houve no artigo uma informação de cegamento, então eu não sei se quem viu se quem viu as mulheres que tomavam anticoncepcional hormonal é a mesma pessoa que foi lá e fez a análise. Então, essa informação de cegamento não foi possível obter. No viés de confusão, então, o artigo ajusta para algumas variáveis que podem ser previstas, como dados de escolaridade, ajuste conforme síndrome dos ovários policísticos, endometriose, IMC e tabagismo. As mulheres que ficaram grávidas durante o estudo eram excluídas por causa que poderiam ter depressão pós-parto, ficavam 6 meses após o término da gravidez, excluídas do estudo e depois voltavam. E a idade também, houve análises separadas para adolescentes e para pessoas mais velhas também. Nos erros aleatórios, então, o controle que eles puderam fazer foi através da amostra. A amostra da população teve mais de 1 milhão de participantes, então é uma amostra muito grande que provavelmente não vai ter um erro aleatório dentro dessa amostra. Também eles utilizaram o valor de P menor do que 0,05 para detectar um valor estatisticamente significativo. E também utilizou a razão de taxa de incidência com intervalo de confiança de 95% e uma análise estatística Poisson Regression. Os resultados, então, do nosso artigo. Eles avaliaram, então, no total 1.061.997 mulheres. Isso deu uma faixa de pessoas, ano de 6.832.938. E os anos de acompanhamento deu uma média de 6,4 anos. 55,5% das mulheres utilizaram anticoncepcional, algum método contraceptivo hormonal, durante esse segmento. E no primeiro ano que essas mulheres começavam a utilizar os anticoncepcionais, 0,04% dessas mulheres trocou o seu método contraceptivo e 10% dessas mulheres parou de utilizar o método. Na tabela 1, então, que dá uma descrição da amostra, a gente tem aqui a idade média dessas mulheres nos dois grupos, nas que não utilizaram contracepção hormonal e nas que utilizaram. A gente pode ver que as médias de idade são bem parecidas, então aqui já pode eliminar um viés. Aqui, então, alguns dados importantes de diferentes tipos de contracepção. Nos anticoncepcionais combinados orais, o tipo noretisterona teve aqui a escolaridade, menor escolaridade, maior escolaridade, isso está em porcentagem. Então, 17% das mulheres com baixa escolaridade utilizavam esse tipo de contracepção.
Já o levonorgestrel, 14,7%, e esses dois outros que são não orais, o implante e a medroxiprogesterona, que é o anticoncepcional injetável trimestral, também são predominam mulheres que têm uma escolaridade menor. E no levonorgestrel com DIU, que é o dispositivo intrauterino, a gente vê que a idade das mulheres é um pouco acima da média. Então, as taxas de incidência vistas no estudo. As mulheres expostas, então, tiveram uma taxa de incidência de 2,2 por 100 pessoas anos, que utilizaram no desfecho observado antidepressivos, e 0,3 por 100 pessoas anos no diagnóstico hospitalar. A incidência nos não expostos foi 1,7 por 100 pessoas anos, também nos antidepressivos, e 0,28 por 100 pessoas anos no diagnóstico hospitalar. Essa tabela aqui vai nos mostrar, então, as razões de taxa de incidência, o risco, então, em todas as mulheres. Aqui, o primeiro uso de antidepressivo e aqui aquele diagnóstico hospitalar de depressão. A gente pode ver que as que não usaram foi considerado como referência o valor 1 no risco. E as que utilizaram, então, foi feita a análise estatística. Nos orais combinados, então, houve um acréscimo nesse risco de 20%. Já nos apenas com progestágeno foi de 30%. Nos não orais, o adesivo foi 2,1, ou seja, um risco bem maior, e no anel vaginal 1,5, 50% a mais. Já no dispositivo intrauterino também houve um aumento de 40%, no implante de 100% a mais e na medroxiprogesterona também. Esse aqui é um gráfico que mostra as idades das mulheres e aí ele faz uma análise de o que acontece, como é que se comporta essas taxas ao longo dessas idades. Então a gente pode ver que as taxas de incidência são bem maiores nas mulheres mais jovens, ou seja, nas adolescentes de 15 a 19 anos. Quando essas mulheres vão ficando mais velhas, essas taxas vão decaindo, independente do método contraceptivo. Todos eles têm uma tendência à queda. Essa daqui, então, é a tabela 3 do artigo. É uma tabela que analisa especificamente a faixa de idade dos 15 aos 19 anos, então pega as adolescentes. Nos anticoncepcionais orais combinados, a taxa foi de 1,8 de risco. Apenas progestágenos, 2,2. Nos adesivos, 3,1. No anel vaginal, 2,9. E no dispositivo intrauterino, 3,1. A gente pode ver também nos diagnósticos hospitalares que essas taxas também são bastante aumentadas. Inclusive, então, em comparação das adolescentes com as mulheres mais velhas, elas têm um risco bem maior, significativamente maior, de ter uma prescrição de antidepressivo ou então um diagnóstico de depressão após uma alta hospitalar. Esses aqui são dois gráficos, então. Um deles é do primeiro diagnóstico e o outro é a primeira prescrição de antidepressivo e o outro o primeiro diagnóstico de depressão. Aqui, então, está relacionado a quanto tempo que a mulher toma o contraceptivo ou injeta, enfim, quanto tempo que ela usa. Aqui, as que não utilizaram foram definidas como referência em uma taxa de 1. Já as que utilizaram por menos de um mês, a gente vê que tem uma tendência a subir. As que utilizam de 1 a 2 meses, de 2 a 3, isso vai subindo, ou seja, o risco de ter depressão por quanto mais tempo a mulher vai usando, vai aumentando. Porém, quando vai chegando ali após os 4 anos, essa taxa vem diminuindo. Isso para a prescrição de antidepressivos. Já para o diagnóstico de depressão, a gente vê também quem não utiliza 1 e quem utiliza a partir do tempo que começa a usar, vai aumentando o risco, então, de ter um primeiro diagnóstico de depressão. Quando chega ali perto dos 4 anos, esse risco tende a diminuir. A validade interna, então, desse artigo.
Esse artigo ele satisfaz os itens que ele se propôs a analisar, ele não fere pressupostos técnicos, então a gente pode dizer que ele tem uma validade interna. A validade externa. Há uma inferência positiva da hipótese conceitual, ou seja, o que eles inferiram no início de que haveria uma relação entre tomar contraceptivos hormonais e a depressão realmente existe. Esse estudo pode ser aplicado a outras amostras, é uma população bastante grande, se a gente fizer em outro lugar, possivelmente daria o mesmo resultado. E há uma comparação entre grupos usuários e não usuários de anticoncepcionais e métodos contraceptivos. Então, a gente pode ver como que se comporta em diferentes grupos. Tem também uma significância farmacológico-clínica, um estudo de coorte retrospectivo, é um estudo de registros, então, que pega toda uma população de um país. Ele tem, sim, algumas limitações, como pode ter alguns vieses de confusão, como as adolescentes tiveram uma taxa maior, né, de depressão. O que a gente pode pensar que as adolescentes, elas estão iniciando a vida sexual. Então, pode ser que por alguma desilusão, alguns outros mecanismos, também é uma fase da vida um pouco mais conturbada, pode ser que as taxas de depressão estejam relacionadas a isso. Então, ainda tem alguns fatores de confusão, mas são algumas limitações do estudo que não invalidam todo esse estudo. Então, eles deixam claro que há necessidade de estudos futuros, né, para poder comprovar realmente o que acontece com essa relação entre hormônios femininos e depressão. Então é isso, agradeço a atenção de todos. Aqui fica meu contato, se alguém quiser mandar alguma dúvida. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar agora a nossa discussão do clube de revista da EBM Academy. Quem está participando aqui hoje sou eu, sou André Ferreira Zereira, acho que cada um se apresenta. Sou a Camila. Sou a Débora. Lucas. Guilherme. Então, time completo hoje, e nós vamos discutir o artigo que foi apresentado pela Débora, então, que é a Associação de Contracepção Hormonal com Depressão. Em primeiro lugar, é um estudo, acho que a gente pode começar falando sobre o delineamento do estudo, mais para a parte metodológica. É um estudo de coorte. Um estudo de coorte. É um estudo de coorte. Nós tivemos antes aqui uma discussão prévia sobre se é um estudo, se a gente chamaria de estudo de incidência, estudo de coorte, comparativo. Não sei, Camila, qual é a tua opinião sobre isso? Eu continuo achando que eles fizeram uma análise descritiva, que se pode considerar um estudo de coorte, mas a análise final e conclusão desse trabalho, eu diria que é mais um estudo de incidências, sem uma grande comparação entre dois grupos, no caso, usuários e não usuários de anticoncepcional oral. Eu acredito que seja um estudo de coorte mesmo, né? Eu acho que, mas com certeza eu concordo contigo, Camila, que não é a coorte que eles divulgaram no estudo, né? Eles divulgaram como um estudo de coorte prospectivo, inclusive, né? Acho que em algum momento ele menciona, né? Mas certamente prospectivo não é. Um estudo de coorte prospectivo clássico, ele não é, ele busca em banco de dados. Inclusive o método de saber se as mulheres não tinham depressão antes foi através de uma verificação 5 anos antes do estudo em base de dados, né? Se fosse um estudo de coorte prospectivo, por exemplo, a maneira mais fácil de saber se elas tinham depressão antes era perguntar, no momento 1, você já teve depressão antes, né? Então, concordo contigo. Eu tenho dúvida se é um estudo de incidência ou um estudo de coorte. Penso que é um estudo de coorte, mas acho que não é uma coorte clássica. Não tem um grupo de comparação efetivo, assim, e claro, descrito. Por isso, acho que seria um estudo de incidência. E mais em função da comparação. Ele mede a incidência em dois grupos. Ele mede a incidência no grupo de expostos a contraceptivos hormonais e de não expostos a contraceptivos hormonais. Nesse sentido, ele tem a comparação. Tem. Eu acho que os autores quiseram dizer que era prospectivo porque o registro principal é prospectivo. Concordo, eu acho que foi por aí. O registro principal lá do país, da Dinamarca, é um registro prospectivo. Mas o estudo que eles fizeram usou esse registro que foi coletado de forma prospectiva e fez uma série de linkagens com outras bases de dados
E no somatório geral, eles, embora o sentido do fenômeno fosse anterógrado, eles usaram, foi um estudo retrospectivo. Parece que foi uma coorte retrospectiva baseado em um grande banco de dados que sozinho ele é prospectivo, esse banco de dados. Mas os outros todos que eles usaram não necessariamente representavam uma coleta prospectiva pensada a priori. Eu enxergo ele mais como retrospectivo. O que eu senti falta no estudo foi de um gráfico, por exemplo, comparando ao longo do tempo as mulheres que não utilizavam métodos contraceptivos, como foi essa taxa de depressão, e as mulheres que utilizavam, como que isso se comportou ao longo do tempo, um gráfico comparando esses dois grupos. Foi isso que eu senti um pouco de falta, assim. Ele realmente compara os dois quando ele dá as taxas de incidência em cada um, mas não tem uma coisa assim mais visual pra gente poder acompanhar. Uma análise de sobrevivência. Uma análise de sobrevida. Uma análise de sobrevida que seria duas curvas de incidência de depressão comparativa. O desfecho mudaria, né? O desfecho para uma análise de sobrevivência teria que ser o desfecho tempo. O desfecho deles aqui é ter ou não uma prescrição de antidepressivo, né? Mas eu acho que concordo, seria interessante. Quando eu li a primeira vez, eu pensei que eles iam fazer uma análise de sobrevivência. E não fizeram. Também a impressão que eu tive da primeira vez foi que teria alguma coisa assim, sabe? Mas não. Deixa eu ver o que é mais que eu ia comentar com você sobre... olha só, um ponto interessante. Esse é um estudo bastante, embora os métodos deles sejam métodos estabelecidos há mais tempo, não tem nenhuma novidade metodológica aqui. Esse é um estudo bastante contemporâneo, no sentido que ele faz uma linkagem de múltiplos bancos de dados e bancos de dados muito grandes. E isso passou a ser possível mais hoje em dia por causa do acesso a computadores muito bons. Então, devido à evolução dos recursos computacionais e das ferramentas de ligação de bancos de dados, os métodos de linkagem, esse estudo, que a gente pode chamar esse trabalho de um estudo de Big Data, 1 milhão de participantes, acompanhados em média por 6 anos, é um estudo do nosso tempo. Eu acredito que a gente vai ver mais estudos desse tipo de agora em diante, em que a gente faz um aproveitamento de dados que já existem, mas que não estão analisados. Eu acho interessante do ponto de vista metodológico, tu falou que usa já métodos clássicos, né, utilizados, e tem uma medida clássica, mas que muitas pessoas ainda estão um pouco acostumadas a lidar com esse tipo de dado, que é a densidade de incidência, né? Ele não considera a incidência cumulativa, que seria uma quantidade de tempo, todos os eventos que aconteceram em um tempo fechado, por exemplo, entre, acho que era dos 14 aos 30 anos de idade, né? As mulheres 30 e pouco. Não, ele considera o somatório de tempo de cada pessoa dentro da coorte. Então, o denominador, ele deixa de ser apenas tempo e ele passa a ser pessoa-tempo, né? São pessoas-ano aqui, no caso, né? Que é uma medida extremamente útil justamente para esse tipo de desenho, que é o estudo de coorte, né? Útil também para maximizar o aproveitamento dos dados. E aumentar o poder estatístico. Né? Uma coisa que a gente tem que comentar também sobre o delineamento é que o estudo de coorte, para analisar o que ele está se propondo, nesse caso, eu não consigo ver um delineamento melhor. Então, quando a gente está avaliando o risco, a gente não poderia fazer um ensaio clínico do ponto de vista ético. Perfeito. A gente não pode expor pacientes a risco desnecessário. Então, o estudo de coorte, avaliando o risco, é, digamos, o padrão ouro que a gente tem para avaliar. Talvez melhor que esse estudo, apenas um estudo de coorte prospectivo, né, com o desfecho depressão avaliado por um médico experiente que preencha os critérios da depressão. Mas concordo contigo, em termos de delineamento, eu acho que o estudo de coorte, como se, é o principal estudo para avaliar esse tipo de desfecho. Eles usaram um desfecho substituto. Usaram um desfecho substituto. 2 desfechos substitutos para depressão, para tentar definir. Esse trabalho, para quem está nos assistindo agora, esse trabalho, a apresentação desse artigo foi preparada aqui, principalmente aqui pela Débora Rittner e pela Camila Rigg. O que vocês sentiram como o principal desafio quando vocês estavam lendo o trabalho, preparando ele para apresentar? O que vocês acharam que era o ponto mais, não só interessante, mas difícil de explicar, assim, desafiador de trazer para as pessoas?
Pra mim, na verdade, foi justamente o delineamento dele, assim, a gente tá acostumado a utilizar a significância farmacológica, a significância clínica para ensaios clínicos randomizados. E aí, quando vem um estudo de corte, peraí, mas como é que vai ser bom um estudo de corte? Tu sempre acha que o poder dele te dar um dado bom vai ser menor do que o de um ensaio clínico, mas foi o que o Guilherme disse agora, na verdade... para esse tipo de dado, para esse tipo de questionamento, um estudo de corte é bom, tem um bom poder de nos dizer alguma coisa, né? Então, e eu tô acostumada mais a sempre ver ensaio clínico, então isso que me pegou assim no contrapé, que eu tive que pensar um pouco mais numa análise diferente, assim, pra mim foi isso. Pra ti, Camila. Bom, a primeira coisa que eu considero importante para todas as pessoas que vão analisar é fazer a primeira pergunta. Qual é a questão de pesquisa desse trabalho, que ele acrescenta e qual a relevância? Então, a todo momento eu me pergunto sobre a relevância, talvez aqui os colegas não vão concordar tanto, mas é a minha opinião, né, desde o início, que é o seguinte fato. Se as mulheres elas têm 2 vezes maior prevalência de depressão, ou seja, o fato de ser mulher justifica uma avaliação de depressão, né? Ser mulher, homens não são tão associados à depressão, agora mulher sim, ela deve ser avaliada sim, estou falando mais em termos de saúde pública. Eles não demonstraram tão claramente o quanto de risco as mulheres que não tomam contraceptivo têm de depressão. A gente até fez uns cálculos do risco relativo e ocorre uma associação de aumento desse risco em 7%. Ou seja, quem não toma também tem um risco. Então, ser mulher justifica avaliar a depressão. Então, para que categorizar em diferentes usos de contraceptivo e também não usar se o fato do sexo feminino ter uma associação com a depressão? Então, eu questiono a relevância nesse ponto, mas porque eu acredito que a literatura já elucidou bastante o fato da mulher, o fato de ser mulher já estaria associado com a depressão. Outro ponto, as mulheres adolescentes, elas têm, assim como os homens, mas no caso aqui as mulheres, de 14 a 19 anos, elas apresentaram uma maior associação do anticoncepcional oral com a depressão. Mas, no entanto, esse é o momento de modificações no corpo da mulher, modificações hormonais, e talvez isso justifique o fato de ser mulher e não o início do uso do ACO. Ou seja, eu continuo achando que esse estudo ele acrescenta informação, mas o principal fato de relevância está no fato de ser mulher, e isso deve ser avaliado para o problema, né, de transtorno do humor, a depressão. Quer comentar, Pedro? Não, eu concordo. Eu acho que é um assunto extremamente polêmico, né? Mesmo o fato de dizer que tem o dobro de depressão em mulheres em relação a homens é um dado clássico aí da literatura, dentro da psiquiatria, né? Mesmo assim, ainda tem algumas divergências o quanto que as mulheres demonstram mais a depressão do que os homens, e por isso que seja um aumento da incidência maior, né? Eu concordo. Eu acho que, de certa maneira, esse estudo talvez não comprove nada, mas eu acho que ele é um estudo excelente para levantar uma grande discussão a respeito desse tema, né? Porque o uso de contraceptivo oral é uma coisa que está completamente utilizada, e eu não digo banalizada porque eu acredito que o uso é necessário na maioria dos casos, mas é de ampla prescrição, né? Um dos fármacos mais prescritos, né? Se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos era só menos prescrito que estatina, né? Eu acho que então eu acho que tem que ser, acho que em termos de saúde pública eu acho que é importante nesse sentido, por uma questão de prevalência tanto do uso de anticoncepção oral e outros tipos de contraceptivos, mas também na incidência da depressão, que é uma doença extremamente prevalente. Eu queria fazer uma pergunta. E o que vocês acham que isso poderia modificar em termos de conduta? Uma maior observação das mulheres que iniciam o uso do contraceptivo, ou não prescrever conforme o risco que essa mulher tem de ter depressão? Como é que seria isso? Poderia modificar uma conduta, por exemplo? Eu acho que a resposta para essa tua pergunta
é, na verdade, uma resposta para uma outra pergunta, que é, os dados desse artigo, eles estão realmente mostrando isso que eles estão mostrando, que eles objetivaram buscar? Os resultados desse artigo comprovam que a associação a prescrição de anticontraceptivo está associada à depressão, ao aumento da incidência de depressão? E daí eu acho que a gente entra na parte dos viés, a gente podia discutir um pouco isso. Né? A gente está, na verdade, esgotando o nosso tempo na nossa discussão. Também vou me atrever a dar um palpite para a resposta dessa pergunta. Então, talvez um estudo de outro delineamento que a gente pudesse nos ajudar. Talvez um estudo ecológico ou um estudo com controle histórico, tá? Mostrando, por exemplo, como era a incidência de depressão em um determinado local antes e depois de começar a usar anticoncepcionais. Tem uma série de fatores de confusão para se controlar, mas ou um controle histórico ou um estudo ecológico, comparando países que usam mais contraceptivo hormonal com países que usam menos contraceptivo hormonal e também as frequências de depressão. Desses outros elementos podem mais uma pista também da associação causal. Claro que caindo sempre no risco da falácia ecológica. Exatamente. Eu acho que assim, para a gente já ir finalizando também, eu acho que o principal desse estudo, para saber se realmente há essa associação que ele se propõe a dizer, eu acho que vem muito com o que tu falou antes. A gente está muito acostumado a ver ensaio clínico, né? E é muito mais fácil de analisar um ensaio clínico. E eu acho que quando a gente está diante de um estudo observacional grande, complexo, a gente agrega erros, né? Agrega incertezas. Não, eu digo erros, mas acho que a gente agrega incertezas que é muito mais difícil da gente controlar ou não. Então, não sei se é um estudo modificador de conduta, acredito que não, né? Mas eu acho que é um estudo, sim, para levantar essa hipótese e a gente estudar mais isso, inclusive, né?